Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? No vídeo de hoje vai começar a primeira semana do novo quadro aqui no canal, que é o Perguntando. Então a gente vai começar com a nossa primeira pergunta, como você pode ver aí na tela, a pergunta do Francisco Oliveira. Ele está perguntando o seguinte: para quem é iniciante, vale mais a pena investir diretamente em ações ou em fundos de investimentos? Pois bem, antes da gente começar o vídeo, quero pedir sua ajuda, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like também, que é extremamente importante. Também não se esqueça de ativar o sininho de notificação, toda vez que tiver conteúdo novo o YouTube vai te avisar. Pois bem, pessoal, é o seguinte, quando a gente começa no mundo dos investimentos, vamos pensar que eu vou dividir iniciante em duas partes, tá? Quando a gente começa a investir, quando a gente começa a entender o mundo dos investimentos, a gente primeiro tem que montar a nossa reserva de emergência e entender como que funciona a renda fixa para depois ir lá para a renda variável. Então, o primeiro estágio, vamos colocar assim, de iniciante, seria o iniciante que está começando agora a investir. Então, ele está montando a sua reserva de emergência, está começando a entender como que funciona a renda fixa, como funciona o CDB, como funciona o Tesouro Direto, como funciona uma LCI e assim por diante. Então, esse é o primeiro estágio. Nesse caso, Francisco, vamos lá, Francisco e todo mundo que está me assistindo. Nesse caso, você não vai entrar direto lá em ações, quando a gente é o primeiro iniciante de nível 1, tá? Então a gente não vai entrar lá em ações, a gente não vai entrar em fundos de investimentos, a gente vai ficar só na renda fixa. Ponto. Entendeu essa questão do iniciante 1? Vamos para o iniciante 2. O que é o iniciante 2? É aquela pessoa que já tem a sua carteira de investimento em renda fixa estruturada, já tem a sua reserva de emergência e agora está começando a investir na renda variável, está comprando umas ações, está começando a investir em alguns fundos de investimento, fundo de investimento imobiliário e assim por diante. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, eu, Daniel, particularmente não gosto de fundos de investimento. Por quê? O fundo de investimento, por mais que você não coloque a mão na massa, vamos colocar assim, você tem uma pessoa, um gestor responsável, profissional pelo aquele investimento. Só que isso é muito bom, tá? Isso é extremamente importante ter um profissional, uma pessoa que vive 24 horas por dia para aquela situação, para aquele investimento, para aquela instituição. Isso é extremamente importante e legal. Esse é um ponto legal que eu acho nos fundos de investimento. Mas existe um grande problema que eu, Daniel, acredito que exista quando a gente está começando no mundo dos investimentos, é que a gente fica travado, a gente não consegue fazer nada dentro desse fundo. Por exemplo, um fundo de investimento X, tá bom? Esse fundo de investimento tem 10 ações dentro da sua carteira de investimentos e ele vai permanecer com essas 10 ações até que o gestor faça qualquer tipo de alteração e assim por diante. Você, pessoa física, não consegue movimentar nada dentro desse fundo de investimento. Então, para você aprender a investir em ações, você precisa estudar as ações, você precisa entender se aquela ação vale a pena ou não. Já no fundo de investimento, você não tem essa possibilidade. Você vai investir em um fundo e aquele fundo já tem umas ações pré-determinadas. Você não tem acesso a modificar, a incluir, fazer o que for, nada. Então, para iniciante, eu acredito que seja melhor investir diretamente em ações. Mas, Daniel, como que eu vou fazer isso? Simples, estudando. Você já não tem uma carga de investimento da renda fixa? Você já não montou a sua carteira de reserva de emergência? Se você ainda não fez isso, é primordial que você não vá para a renda variável. Então, primeiro, monte a sua carteira em renda fixa, estruture a sua reserva de emergência e também, se você quiser, junto com isso, começar a estudar sobre renda variável, ok, isso é extremamente válido, conhecimento é sempre válido. Então, o que eu acho? Quando é o iniciante 2, né, eu dividi entre 1 e o 2, quando é o iniciante 2, o ideal é você analisar as ações, você analisar os FIIs. Por quê? Você vai ter o contato direto com aquela ação, você vai entender como funciona o mercado, você vai entender como funciona a ação e você vai tomar a decisão se tem ou não possibilidade dessa ação entrar dentro da sua carteira de investimentos. Por exemplo, existem alguns fundos que têm algumas ações ruins. Se você não gostar daquela ação, se você fez uma análise e não gostou daquela ação, paciência, você não consegue tirar.
Agora, se a ação você compra diretamente, você consegue fazer esse manejo das ações dentro da sua carteira. Então isso para mim é o principal ponto, porque eu não gosto de indicar, de falar para os iniciantes, dois, né, no caso, que está começando a investir em fundos de investimentos. Eu prefiro que a pessoa comece diretamente nas ações, comece a fazer as análises das ações. Vai demandar tempo? Vai demandar mais tempo do que você simplesmente colocar seu dinheiro num investimento que tem um gerente, um gestor cuidando do seu dinheiro e naquele portfólio. Mas se você quer alcançar, vamos colocar assim, melhores resultados, se você quer aprender realmente como investir em ações, o ideal é você pegar e fazer. Vai demandar tempo, mas você vai aprender. E aí, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, quero saber. Se você também ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui, vai ser um prazer te responder. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que é extremamente importante. Se inscreva aqui no canal também se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificação que toda vez que tiver conteúdo novo, o YouTube vai te avisar, tá bom? Espero te ver em um próximo conteúdo. Um forte abraço e até breve.